E vamos falar hoje dela, da tabela periódica, né? Que todo aluno de química tem um pouco de medo, vê e acha que é complicado, mas que no fundo é um instrumento muito simples, fácil de ser compreendido. E a gente vai começar hoje bem do básico, certo? Imagine que você é um químico lá no final do século XVIII, século XIX, e você quer fazer um experimento, mas os elementos conhecidos estão totalmente desorganizados e você não consegue encontrar o elemento com as características que você precisa. E foi a partir dessa necessidade que um russo chamado Dmitry Ivanovich Mendeleev, que já tinha inventado a vodka, organizou os elementos conhecidos a partir do seu número atômico e suas demais características. E tinha surgido as bases dessa maravilha que se chama tabela periódica. E que você não precisa mais ter medo, porque a partir desse vídeo vamos compreender melhor as características da tabela, a sua estrutura e as informações que podemos tirar dela, certo? Vamos lá. Na tabela periódica a gente tem todos os elementos conhecidos pelo homem, no total são 118, e cada um deles aparece na tabela periódica, aqui representado dentro de um bloquinho, e cada bloquinho contém as informações básicas desse elemento, como o seu nome, escrito no nosso idioma, a massa atômica, corresponde ao peso do átomo, o símbolo do elemento, que corresponde ao nome dele em latim, e por último, porém o mais importante, que é o número atômico. O número atômico corresponde ao total de prótons que existe no núcleo do átomo desse elemento. E é justamente o que torna cada elemento único. O número atômico é a identidade do átomo. Os elementos estão organizados na tabela periódica a partir da ordem crescente de número atômico e se encontram distribuídos em 18 famílias, que são as colunas verticais, e em 7 períodos, que correspondem às linhas horizontais da tabela periódica. A tabela é composta por 7 períodos. A parte externa que costumamos ver abaixo representa a continuação do 6º e do 7º período. Esses períodos foram retirados do restante da tabela apenas para reduzir o espaço e assim melhorar a visualização dos elementos. Através dos períodos, é possível identificar a quantidade de camadas eletrônicas que cada elemento possui. Isso porque cada uma das 7 linhas que compreendem os períodos também representam as 7 camadas eletrônicas que podem existir ao redor do núcleo dos átomos. Dessa forma, todos os elementos de um mesmo período possuem o mesmo número de camadas eletrônicas. As famílias compreendem as colunas e são numeradas de 1 até 18. Todos os elementos de uma mesma família apresentarão características semelhantes. Nesse ponto, temos que falar do hidrogênio. Esse elemento possui número atômico igual a 1 e por isso ocupa a primeira posição da tabela periódica. No entanto, o hidrogênio não compartilha característica com nenhuma família da tabela periódica, e a sua localização atual se dá apenas por conveniência. Algumas famílias apresentam nome próprio, enquanto outras são apenas conhecidas pelo nome do seu elemento principal. O grupo 1 é chamado de metais alcalinos, o grupo 2 de metais alcalinos terrosos, o 13 é chamado de grupo do boro, 14 de grupo do carbono, 15 de grupo do nitrogênio, 16 de calcogênios, 17 são os halogênios e 18 os gases nobres. Uma das maneiras de classificar os elementos consiste na forma como os elétrons se encontram distribuídos em seus átomos. Famílias cujos elementos possuem distribuição eletrônica semelhante recebem o nome de elementos representativos. Podemos citar, por exemplo, a família 1. Todos os elementos dessa família apresentam apenas um elétron em sua camada de valência, fornecendo a esses elementos características semelhantes. Os elementos que apresentam características transitórias dentro de uma mesma família
recebem o nome de elementos de transição externa e elementos de transição interna. Os elementos metálicos apresentam alta capacidade para a condução de energia elétrica e energia térmica. Podem ser facilmente transformados em lâminas ou fios e são encontrados na natureza na sua forma sólida, com exceção do mercúrio, que é um elemento líquido. Alguns metais apresentam alto valor comercial, como é o caso do ouro, que é usado em joias, e do nióbio, que é usado pela indústria da tecnologia.